Olá pessoal, então como eu prometi, a gente está aqui para a parte 2 do vídeo das 5 coisas que eu fiz para me curar do transtorno de ansiedade generalizada agudo e da insônia. Então aqui a gente vai aprofundar mais, não foram as únicas coisas que eu fiz, mas foram coisas importantíssimas, super cruciais do que eu fiz para sair do fundo do poço, para sair da parte mais tensa, mais crítica e mais aguda dessa situação que eu passei em 2020, 21, 22, tá? Então, se você é novo ou nova por aqui, no último vídeo eu falei que a gente está mudando de nicho, eu quero falar sobre esse episódio na minha vida que eu passei, que eu aprendi muito, que foi a ansiedade generalizada e a insônia crônica, aguda, né, os momentos de surto, não surto para fora, mas surto dentro de mim, tudo que eu passei e o que eu fiz para me curar. Então, eu não sou profissional da saúde, eu vou compartilhar o meu relato, tudo que eu vivi, que eu passei, que eu fiz e que deu certo. Então, se você está passando por isso, não, às vezes não só pela ansiedade aguda, mas pela ansiedade no dia a dia, eu vou trazer dicas, eu vou trazer minha experiência, os meus relatos de quem já esteve no fundo do poço e hoje sabe controlar a ansiedade. Como eu falei no último vídeo, a ansiedade não é doença, mas a ansiedade generalizada e descontrolada é sim. A ansiedade é um mecanismo para a gente de sobrevivência, ela nos é útil, ela nos é importante, ela não pode passar do limite. Então, para quem já esteve no fundo do poço, no extremo, então eu sei, eu tenho propriedade para falar do que eu fiz para mim e do que adiantou. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreve, curte, é de graça. As 5 principais coisas que eu fiz quando eu me peguei tendo uma crise de pânico violentíssima, aguda, no nível de parar no pronto-socorro, achar que estava morrendo, que estava infartando. E nisso nós vamos aprofundar mais em cada questão. Mas as 5 principais coisas que eu tomei em atitude de emergência, que me tiraram do caminho de ir para a depressão, porque eu me peguei em depressão porque eu não aguentava mais ter crises de pânico. Então, eu me vi numa situação que eu já estava caminhando para o pensamento que morrer era melhor, porque acordar e ficar implorando para o dia acabar para dormir de novo, para as crises cessarem, estavam me levando à depressão. E eu sinto que eu não tive diagnóstico de depressão, porque eu nem tive tempo de procurar ajuda, mas eu me senti no estado de depressão por 2 semanas, que aí eu percebi que eu achava que morrer era melhor que estar vivo, porque as crises de pânico eram muito intensas, as amnésias eram muito intensas, do ponto de assim, eu esquecer o que eu ia falar, onde eu estava. Então, essas foram as 5 coisas que eu fiz como medida de choque, como medida de socorro para mim mesma, sabe? Mas foram várias outras coisas, foram muitas coisas que eu fiz e que eu faço até hoje para controlar a ansiedade. Mas de primeira que eu fiz foi cortar o medicamento para insônia, o famosinho lá, todo mundo fala dele, né, que desliga o cérebro e te faz dormir. Quando eu percebi que a depressão estava vindo principalmente, quando você lê a bula desse medicamento, é um dos efeitos colaterais, é a crise do pânico e a depressão, foi uma das primeiras coisas que eu corri atrás de cortar na minha vida. Não foi de uma vez, eu já tenho vídeo falando sobre o desmame, né, do Zolpidem, porque os efeitos colaterais dele eram muito violentos e eu não conseguia mais dormir sem ele, né? Apesar que a bula fala que ele não é dependente, mas a dependência dele é emocional, porque você, né, não se sente seguro mais por dormir normalmente. Então eu fiz o desmame e assim, enxaquecas de parecer que eu acho que eu falo no outro vídeo, que eu tava andando, parecendo que o cérebro descolava de dentro da cabeça, eu perdi o equilíbrio, eu ficava tonta, eu perdi a memória, eu perdi o filtro social. Eu falo isso, eu acho que eu nunca falei sobre isso, mas eu sempre pensava assim, será que a pessoa que está enlouquecendo, ela percebe que ela está enlouquecendo? E eu tive a comprovação que sim, porque eu não tinha mais o senso de eu, parece que era uma despersonalização, parecia que eu não tinha o controle sobre mim, as crises de pânico eram fora de mim, eu não conseguia dominar.
E hoje eu sei que foi o resultado de uma vida que eu não me cuidei, foram 5 anos dedicando aos estudos, uma vida desregrada, mas principalmente o efeito colateral desse remédio. Então, a primeira coisa que eu vi, que eu tinha certeza que estava me trazendo isso, era esse remédio. E muitos remédios psiquiátricos, os efeitos colaterais são mais o efeito rebote, né, a ansiedade. Então, não que você tenha que cortar os remédios, mas ter um planejamento a longo prazo junto com seu médico para cortar, né, para diminuir, né, a dependência a longo prazo desses medicamentos. Mas não me refiro especificamente nesse vídeo sobre remédios psiquiátricos. Eu falo sobre o Zolpidem porque a bula também é clara. A bula fala que não é para passar de 1 mês de uso, de 4 semanas. Então, o médico falar isso, que você pode usar ele contínuo, o médico não leu a bula, o médico não sabe. Então, a primeira coisa que eu fiz para cortar, para melhorar as crises de ansiedade aguda, foi cortar o medicamento para dormir, que não era contínuo e não tinha prescrição de ser contínuo. Número 2, me movimentar. Esse foi um dos mais difíceis porque eu não tinha força, eu não tinha ânimo para nada. Eu não conseguia ter força nem para existir, nem para pensar. Não tinha memória. Eu não tinha senso de eu. Mas eu sabia que era atividade física o que ia me dar um pouco de serotonina, um pouco de vida no meu corpo e que muitas pessoas falavam que era a cura da depressão. Eu tinha noção disso. Então, o segundo passo que eu fiz para sair das crises agudas de ansiedade foi tentar me movimentar. Eu não comecei com metas grandes, eu comecei com metas pequenas. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi procurar caminhar. Caminhar em lugares abertos, na avenida, né? Nessa época eu estava solteira, então, assim, eu não tinha cobrança de ninguém. Então, assim, eu fui para a avenida e eu caminhava. E eu já me imaginava melhor, já me imaginava curada. Então, às vezes, assim, era 10 minutos de caminhada, era o que eu conseguia. Então, eu me pegava a isso. 10 minutos de caminhada ao ar livre. Então, eu fazia essa caminhada, eu respirava o ar, eu tentava ficar presente nesse momento, não, mesmo custando a ter força, eu sempre estava lá, 5 a 10 minutos. Sabe, eu não me lembro se eu comecei exatamente pelas caminhadas ou com os exercícios dentro de casa. Eu lembro que eu me apeguei muito ao exercício do HIIT, que dizem que é um exercício de pouco tempo, que é de muita intensidade e você continua acelerando seu metabolismo por contínuas horas. Então, não me lembro por qual eu comecei. Mas também teve o momento de eu fazer exercício em casa, eu colocava o exercício de HIIT e eu me apegava, né, porque eu não tinha muita força para continuar. Então, eu me apegava que era 5 minutos. Então, de 24 horas do meu dia, eu tentava reservar 5 minutos para fazer esse exercício. E naquele momento, era um momento que, 24 horas do dia, eu conseguia me sentir bem. E às vezes, muitas das vezes, quando passava de 5 minutos, eu falava assim, não, estou me sentindo tão bem, vou fazer mais 1 minuto. E aquilo ali, com o tempo, foi se alongando até eu conseguir começar a ver os resultados da serotonina no meu corpo, né? Então, foram esses 2 exercícios que no começo eu fiz para melhorar das crises agudas de ansiedade, que foi me movimentar, foram essas caminhadas ao ar livre, e o HIIT, que eu tentava separar pelo menos 5 minutos de exercício dentro de casa, e às vezes pular 5 minutos, às vezes esses exercícios, coisas de alta intensidade que eu sabia que meu metabolismo, né, as minhas conexões neurais ali ia ter, né, você respira também, você leva oxigênio para o seu cérebro, tudo que um cérebro ansioso precisa de oxigênio. Então, o segundo passo foi me movimentar da forma que fosse. Né, quando estava chovendo era dentro de casa, quando eu não tinha força para ir para a rua era dentro de casa, porque essa época minha memória foi muito danificada. Um dos efeitos colaterais do Zolpidem é a perda da memória. Então eu tive uma amnésia traumática muito forte. Tanto dessa época que eu fiquei doente, tanto da época da faculdade. Metade da minha faculdade eu não lembro, eu não tenho memória dessa época. Então é até difícil relatar. Eu lembro do sentimento. Então o sentimento foi esse, de tentar me movimentar. E o terceiro passo foram terapias. Eu procurei o SUS na época e conforme eu falei, eu percebi que a psicóloga estava mais adoecida do que eu.
Eu fui procurar psicólogos, mas não tinha condições, né? Tanto é que eu exonerei um cargo público para poder cuidar da minha saúde, então eu não tinha financeiro para cuidar, né? Então, o que eu tive acesso na época foram as terapias holísticas, que são as terapias voltadas para o espiritual. Na época, eu procurei o Theta Healing e a barra de Axis. E depois eu vou fazer vídeos específicos sobre isso, sobre o Theta Healing, que foi um das... Theta Healing e uma psicóloga aqui da cidade também, que dava um workshop de várias terapias juntas também. E aí envolvia várias coisas, Ho oponopono, ressignificação de crenças. Esse workshop também foi... Ela fazia várias terapias, várias coisas num dia só. Então, isso cabia no meu bolso e foi o que, na época, me ajudou, sabe? Que eram sessões únicas, porque o psicólogo, geralmente, você tem que ter sessões contínuas. Hoje eu sei que tem a psicologia online, né? A consulta social. A partir de R$30 você já consegue ter um atendimento, mas na época não tive nem como pesquisar isso, ir atrás, não sentia segurança, também não conseguiria manter por muito tempo. Então, foram as terapias holísticas, no meu caso, mas não sai dessa, gente, é terapia, né? É cortar algum medicamento que te faz mal, né? No meu caso, o Zolpidem, igual eu estou falando, com o Zolpidem. Na época eu falei com a médica que eu queria fazer o desmame, né? Se movimentar e a terapia. Então, não tem como sair de fora da terapia, seja ela, né, de preferência com um profissional, mas no meu caso as terapias holísticas me ajudaram. Então, o terceiro passo foram as terapias. O 4, na época, foi sair do trabalho que me adoecia. Isso não é para qualquer um, isso demanda um planejamento, e mesmo planejando, eu tive muitos transtornos depois disso, por essa escolha. Mas foi, ora isso, ou era morrer. Eu não estava tendo muita escolha. Eu trabalhava no serviço social, né? Eu era cadastradora do cadastro único, então vocês imaginam, né? Tanto que era um serviço mentalmente desgastante. E aí eu tentei ficar o máximo que eu podia para juntar o máximo de dinheiro que eu podia. Eu sempre quis fazer esse sabático, todo mundo fala. E nessa época casou, eu tive uma rescisão boa. E aí eu saí do trabalho que me adoeci. Foi importante na minha cura, mas não necessariamente você precisa disso. Às vezes você precisa de umas férias prolongadas, você precisa... também, lembrando agora, eu fiz uma viagem, eu fiquei uma semana morando na praia. E nessa uma semana também posso trazer um vídeo falando mais sobre isso. Mas me reconectando com a natureza, que foi uma das coisas que eu consegui tirar um pouco para fora esse peso que eu carregava. Então, às vezes, essa viagem, essa saída em busca de se encontrar pode ser importante na sua cura da ansiedade, né? Principalmente da ansiedade generalizada. E, por fim, eu me cerquei de pessoas saudáveis, né? De pessoas que não estavam passando por isso. Porque era incrível, eu podia estar na crise de pânico que fosse. Mas quando eu estava conversando com uma pessoa que estava bem, parece que por um segundo aquelas crises amenizavam ou até desapareciam. Então é importante você se cercar de pessoas divertidas, de pessoas alegres, de pessoas que não estejam doentes, não estejam vivendo naquele ciclo que você está vivendo, sabe? E fazer uma trilha, se cercar de pessoas que estejam fora daquele... Porque quando a gente está nessas crises, a gente tende a se isolar muito, até porque a gente não tem energia, né, para acompanhar o mundo. Então eu me forçava a estar perto, quando eu decidi que eu ia me curar, eu me forçava a estar perto de pessoas que estavam melhor que eu, né? Pelo menos para mim conseguir me alienar daquela sensação física horrorosa. Então, foi uma das coisas que me ajudou muito. Aqui nesse vídeo eu vou trazer os 5 passos que foram os mais cruciais, mas foram muitas coisinhas que eu fui fazendo ao longo do tempo para sair dessa parte aguda, dessa situação mais grave que eu estava passando, e que eu não tinha suporte financeiro, né? A minha mãe também não sabia como lidar com isso. Então,
foi o que eu fiz para sair da parte aguda. E aí eu vou trazer nesse vídeo coisas que eu faço para me manter, porque agora, mais de 5 anos depois, eu posso considerar que eu estou, né, controlada, que eu estou bem, que eu estou feliz. Então, o tema desse canal vai ser esse. E aí, se você gosta desses assuntos, desses temas, se inscreve, curte, e a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom?